Então vamos lá, galerinha. Vamos resolver agora uma questão de cálculo estequiométrico na hora, para vocês verem como que vamos fazer. Então, sabendo-se que nas CNTPs, o que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. 1 mol de qualquer gás ocupa um volume igual a 22,4 litros. Determine a massa em gramas de gás carbônico que se obtém quando se provoca a combustão completa de 5,6 litros do gás metano nas CNTP. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Primeira coisa, a gente tem que ter é montar a equação. Eu já montei para vocês. O metano é o CH4, gás natural, que reage em presença de oxigênio, formando gás carbônico e água. Reação de combustão. Você tem o combustível, comburente, que é o oxigênio, e vai gerar, geralmente, se for no caso de um hidrocarboneto ou de um composto orgânico, gás carbônico e água, produto comum da combustão. O que vai acontecer? Balanceando essa equação, eu tenho essa equação aqui, ou seja, CH4 mais 2O2, formando 1 mol de CO2 mais 2 mol de H2O. E aí, o que significa? Ele quer saber, toda vez que tiver um cálculo estequiométrico, você tem que saber o seguinte, o dado e a pergunta. Então, ele vai te fornecer um dado e vai fazer uma pergunta. Qual é o dado que ele fornece? Ele fornece que você tem 5,6, olha aqui, ó, litros de gás metano. E a pergunta, qual é a massa em gramas de gás carbônico? Então, o primeiro passo é você identificar essas duas substâncias. Eu tenho aqui CH4, gás metano, e eu tenho aqui o CO2, que é o gás carbônico. E aí, o que vai acontecer? Sabendo que eu tenho essas duas substâncias, eu vou relacionar elas. Como eu não tenho nenhum número aqui na frente, significa que eu tenho uma relação 1 para 1. Ou seja, 1 mol de metano para 1 mol de gás carbônico. Só que percebam que ele pede massa de gás carbônico quando eu tenho volume de CO2. E aí o que acontece? Para eu poder fazer essa conta, eu não posso usar o mol. Então eu tenho que fazer a conversão dos valores. E aí, vamos lembrar das relações numéricas. O mol equivale a 22,4 litros. Então, 22,4 litros. Então, se eu tenho 1 mol de metano, significa que eu tenho 22,4 litros de metano. E no caso da massa do CO2, eu vou ter que somar a massa do carbono, que é 12, mais a massa de 2 oxigênios, que é 16. Aí você vai fazer 16 vezes 2, 32, mais 12, vai dar 44 gramas por mol. Então, significa que, ao reagir 22,4 litros de metano, eu vou produzir 44 gramas de CO2. Só que é isso que o problema fala? Não. Ele fala o seguinte, que reagiu 5,6 litros de gás metano. E quer saber qual é a quantidade de CO2 produzida. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Achei a relação. Né? Aqui já é dado de matemática. Você tem várias formas de fazer. Eu vou fazer um modelo aqui, mas você pode usar da forma que você quiser. Tá bom? Mas vamos lá. Quando eu tenho essa regra de 3, o que eu vou fazer vai ser multiplicar cruzado. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o 44 vezes 5,6 e o 22,4 vezes x. Ou seja, 22,4 vezes x vai ser igual a 44 vezes 5,6. Beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer para achar o valor de x? Isolar o x. Então, portanto, passo 22,4 para o outro lado. Logo, eu vou ter que x vai ser igual a 44 vezes 5,6 dividido por 22,4. Beleza? Tranquilo? Aí, você pode fazer essa conta, né? Pode utilizar. Aqui,
eu percebi o seguinte, que 5,6 e 22,4 são números proporcionais entre si. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a simplificação. Dividido 5,6 por 5,6, desculpa, eu vou ter 1. E se eu dividir o 22,4 também por 5,6, eu vou ter 4. Então, 5,6 dividido por 22,4 equivale a 1 sobre 4. Logo, o x vai ser igual a 44 vezes 1, 44, dividido por 4. Isso vai dar 11 gramas de gás carbônico. Olha que fácil, gente. Tem nenhuma dificuldade. Você tem que achar reação, achar relação de mols, e aí você vai fazer a conversão para as unidades que você quer. No caso, aqui eu quis litro, aqui eu quis grama. Lembrando que eu tenho que ter 1 para 1, 1 mol para 1 mol. Se eu tivesse 1 mol para 2 mols, eu dobraria o valor da massa. Se eu tivesse 2 mols para 1 mol, eu dobraria o valor do volume. Aí eu venho com os dados, 5,6 litros e x. Multiplico cruzado, resolvo a conta e tenho o valor da massa de gás carbônico. Molezinha, né, galera? Então, é isso que é o cálculo estequiométrico.